zona do presbitério. Depois rematados aqui, como todos estes pináculos, digamos, de uma influência puramente flamenga. E entramos então na igreja do Gesù. Portanto, esta é a igreja, digamos, que nos dá a dimensão perfeita do que era um espaço da igreja dos jesuítas. Ou seja, uma capela mor muito pouco profunda, muito elevada, e aqui ainda reforçada com esta sepultura. Depois aqui temos exatamente as portas, as tribunas, onde se assistia exatamente aqui a comunidade ao sermão. Aqui o altar, o sacrário, e aqui, era para colocar exatamente a exposição do Santíssimo durante as 40 horas. Este espaço, já falámos bastante, portanto agora não vamos repetir aquilo que dissemos, o púlpito, portanto, aqui do lado do Evangelho, e com a comunidade distribuída, aqui, a comunidade dos fiéis aqui na zona da nave central, a comunidade religiosa nessas tribunas, e às vezes, portanto, podiam utilizar aqui também, na parte superior, uma igreja abobadada e não adintelada, como era no desejo dos jesuítas, e aqui acompanhada, tanto com os numerosos confessionários distribuídos junto aos muros da nave central, exatamente para servir como um complemento à palavra aqui preferida no púlpito. Depois, as capelas atrás, como eu disse, comunicantes, porque reparem, podia-se passar de uma capela para outra, para entrar diretamente aqui na sacristia, entrar e sair, sem interromper e incomodar a massa da comunidade cristã, que aqui estava disposta para a audição exatamente do sermão. Aqui temos também a mesa de tal da comunhão, que ao mesmo tempo tinha o seu caráter funcional, mas ao mesmo tempo divisório entre este espaço da nave, ocupado por os fiéis separados, homens a um lado, mulheres ao outro, e aqui, a partir daqui, só exatamente os membros da comunidade podiam entrar. Então as mulheres ficavam do lado do Evangelho? Como? Quem é que está? Diga, menina. As mulheres ficavam do lado do Evangelho. Ora bem, é isso que não era fixe. Porque a documentação, eu podia dizer a minha opinião, mas só fala separação de homens e mulheres. Sabe, às vezes a separação, não, vou dizer, sabe porquê? Às vezes a separação, mas fazia isso quando eu era garoto, na licença guarda. A separação se tinha de fazer, vamos ver, no colégio de Évora. Há uma grade a meio da igreja. Então os homens ficavam à frente e as mulheres atrás. É verdade, não é assim, espaço. Então hoje há muitas igrejas assim. O que era necessário era a separação do género. Nas mesquitas é assim que acontece. Como é na escola primárias. Ora bem, esta imagem tem esta importância. A preto e branco é a imagem onde, num presbitério, reparem, curtíssimo, estão a ver aqui esta capela mole, aqui não olhem para isto, não podem olhar, mas isto já não é nada de jesuítas, porque tinha aqui um retábulo barroco e as famosas transformações. Como sabem, o Colégio São Lourenço foi vendido à Universidade de Coimbra e depois a Universidade de Coimbra, por sua vez, vendeu aos frades, digamos, agostinhos. Daí que os frades agostinhos, aqui temos São Lourenço, Padroeiro, e aqui um Santo Agostinho. E o que permaneceu lá foi exatamente esta estrutura. Temos uma tribuna na Capela Mor, onde a comunidade assistia exatamente ao sermão, e embaixo a estrutura tumular do Frei Luís Álvares de Távora, portanto, que é o fundador, aqui está, portanto, toda a legenda, Frei Luís Álvares de Távora, conde de Poiares, não sei quanto, que deu, tinha 2 missas todos os dias por ele. Deu também dotes para casamento de 2 moças órfãs por ano. E, portanto, todo um conjunto de propriedades. Daí que, reparem, só este túmulo, erguido aqui sobre a fortaleza de 2 elefantes, é também um elemento simbólico de grande importância, que, reparem, todos os dias os pregadores, os assistentes, tinham presente exatamente esta figura. Ora, aqui temos o Colégio de Antuérpia, com um belíssimo púlpito deste em madeira,
aqui completamente barroco, exatamente, barroco flamengo. Esta imagem tem esta importância em que, reparem, nós dissemos que há uma uniformidade, há uma unidade dentro da uniformidade, mas não era uma uniformidade perfeita, quer dizer, havia, a partir exatamente do Cláudio Água Viva, quando ele dispensou as 5 plantas iguais para todos os colégios, deu uma maior liberdade para as igrejas. Daí que, aqui temos um caso, enquanto normalmente num colégio jesuíta havia um espaço da nave única, aqui temos as 3 naves e temos uma igreja coronária, como tínhamos as igrejas coronárias, e reparem, esta igreja é muito importante. Portanto, aqui trabalhou também o próprio Rubens. O Rubens é o autor desta belíssima, o desenho da balaustrada, digamos, da comunhão. Portanto, apesar de tudo, portanto, há estas tribunas superiores lindíssimas que nos fazem recordar os famosos matrónios da época, digamos, das basílicas paleocristãs. Ora bem, se os padres, quando quiserem, mandem parar que eu paro. Nós aqui sim, peço desculpa. Professor. Professor, também temos o exemplo da Sé de Santarém, não é? Como? A Sé de Santarém. Conheço. Também é um exemplo, é jesuíta, não é? É um colégio. É dentro, exato. A Sé e o colégio. Estava-me a lembrar da fachada. Tem qualquer coisa. É mais perimétrica. É maneirista, mas Santarém não estudei. Eu disse grandes colégios. E não estudei porque tinha que deixar algum. Mas conheço bem e tem uma particularidade que é a disposição das capelas. As capelas, ao contrário destas, são à face da igreja, seguindo o modelo de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu, quando diz bem, ora vamos criar igrejas com capelas. E as capelas não é necessário que sejam profundas, não que sejam, podem estar à face da igreja. O Colégio de Braga, Santarém, ora, o Colégio do Porto, portanto, optou por capelas profundas e intercomunicantes. Ali há uma coleção linda de pinturas de Rubens numa lateral. Não se pode dizer, agora com a universidade aqui, sabe o que eu? Nós que ouvimos mal, quando falam as pessoas, nós olhamos para o lado, não sei quem é que está a falar. Diga lá. Vou dizer que ali na capela lateral esquerda há uma boa coleção de pintura de Rubens. E não sei se no outro lado é aquela pintura do Agnes Ney, grande. Daí? Atenção, as de Rubens, as grandes pinturas de Rubens estão aqui, estão na catedral. O Cordeiro Místico. Está na catedral, que é estão na catedral. É o cimento e a crucifixão. Do lado esquerdo. Aqui ele teve uma ação, portanto, mas não é. As grandes pinturas são. Aliás, agora uma coisa curiosa ali: quem quiser entrar tem que pagar. Agora aqui é um museu. Ora bem, esta igreja é importante para nós está aqui na vossa terra, o Estibério, que é São Roque. Como eu disse, no centro de uma igreja do colégio, foi muito importante porque a Casa de São Roque, o Colégio de Santo Antão tinha os professores, matemática, mas as orientações, aqui estava o provincial, portanto, o governo da província da Lusitânia estava exatamente nesta Casa de São Roque, daí a importância e a riqueza e a beleza, mas uma beleza jesuíta portuguesa, ou seja, há uma contenção, há uma austeridade que vai desde, reparem, o teto plano, que reparem, onde é que está a abóbada brilhante da Igreja de Jesus? Não, tudo plano. Claro, temos aqui uma abóbada fingida, do André Pouso, mas o resto é tudo. Depois, todo o resto, exatamente, não deixo mesmo. Tribunas para o sermão, para a comunidade, tribunas para as pessoas, digamos, de fora, e depois a capela, o retábulo, aquilo que era no Colégio de São Lourenço. Aqui temos os 4 santos, reparem, Santo Inácio, Francisco Xavier, São Francisco de Borges, está sempre com uma caveira, e Santo Estanislao de Costa. Depois aqui a zona da tribuna. Um elemento fundamental numa igreja jesuíta, e aqui em São Roque, em Grande Rio, as relíquias. Portanto, os altares das relíquias aqui, reparem, em paralelo, portanto, se alguém, digamos, desenvolveu o culto às relíquias, foram os jesuítas. Não vamos dedicar mais tempo, porque o tempo é avançado. Portanto, mas as relíquias, muitas vezes nós brincamos com elas,
para nós hoje não tem interesse. Do ponto de vista histórico, foi muito importante. Portanto, uma igreja, reparem, uma igreja que conseguisse uma relíquia tinha público assegurado. Porque essa relíquia era mostrada. Portanto, uma relíquia é qualquer coisa que está. Nós estamos a ver isto, mas as relíquias normalmente estavam ocultas. Tinham uma cortina que as separava da visão do público. O dia que se expunha a relíquia era um dia de grande festa. Portanto, e ainda hoje, há algumas relíquias, a famosa espinha que há na Petite Chapelle de Paris, e assim sucessivamente. Ora, houve abusos das relíquias, algumas que quero aqui mencionar, aí sim, mas foi pena, porque os jesuítas trataram muito este tema das relíquias, porque eles, estando em Roma, tinham a possibilidade de enviar às suas igrejas as relíquias devidamente autentificadas. Nenhuma igreja, nenhuma relíquia podia ser exposta à devoção e ao público se não houvesse um documento de identificação, digamos, vindo de Roma. Mas sobre isto há imensos livros, como o livro famoso do Calvino. Ora bem, e aqui temos o resto, é a mesma disposição, as capelas laterais comunicantes e nada mais. Aqui Évora, reparem, é muito semelhante à igreja de São Roque, mas aqui, reparem, aqui foi o mentor, o Cardeal Dom Henrique. E acabou, o Cardeal Dom Henrique preferiu uma igreja abobadada a uma igreja adintelada. Mas depois manteve exatamente o mesmo esquema, tanto a estrutura de São Roque, com as capelas comunicantes, e aqui, dois pormenores. Esta grade que separa uma zona de outra zona, e ainda bem que havia aqui outra grade, retiraram-na, mantiveram esta, e o problema dos confessionários, que é curioso, é dos poucos casos onde não há um móvel, portanto, que podia entrar, mas são cavados na própria estrutura mural. Reparem a espessura que tem que ter este muro, portanto, para poder exatamente albergar os confessionários. Pode passar. Este é outro, assim, semelhante, outro exemplo. Aqui estão os tais confessionários. Em Braga, reparem, temos os arcos do Balcão Perfeita e depois aqui o confessionário dentro desta estrutura. E aqui, portanto, os jesuítas deram muita importância, como já dissemos, portanto, igreja da pregação e igreja da penitência. Então, em alguns casos, o caso deste de São Carlos Borromeu, cada confessionário, reparem, o penitente, o sacerdote entrava por aqui, o penitente sentava-se aqui, mas depois tinha toda esta configuração barroca, lindíssima, onde predomina uma simbólica toda ligada exatamente à disciplina e à oração. E entramos já no domínio das sacristias. Esta é uma sacristia da Bahia. A sacristia, como dissemos, local para a guarda dos paramentos das alfeias litúrgicas. Portanto, o sobral, acho que é um outro qualquer sobral, que chamou às sacristias jesuítas uma pinacoteca. Exatamente porque eu estava quadro. Não, na minha opinião, não é pinacoteca. A sacristia era exatamente um local onde exatamente se guardavam as alfaias, mas era ao mesmo tempo também um local de preparação para a Eucaristia. Hoje os sacerdotes vão à sacristia, falam, divertem-se. Não é? A sacristia era um lugar de profundo silêncio. Tinha um altar, reparem, um altar onde o sacerdote, antes de começar a Eucaristia, se recolhia em oração, exatamente para antes de celebrar a missa. Depois era decorado sim com as caixotes de armários de madeira exótica, mas fundamentalmente tudo isto eram cenas que o convidavam o celebrante para um recolhimento antes da Eucaristia. Esta é exatamente a mesma coisa, para dizer, não só no teto, como nas pedras laterais. Esta São Lourenço é lindíssima, quer dizer, o São Lourenço, reparem, toda a arquitetura, tudo que é muito sóbrio, tanto aqui como os azulejos, aqui a figura do fundador, São Francisco Xavier, Santo Inácio, e o Cristo e os homens. Portanto, dentro da certa austeridade, portanto, tinha exatamente todos predicados do que devia ser uma arquitetura
e uma sacristia dos jesuítas. Esta do Colégio de Bragança, também dando relevo às pinturas murais, portanto, no fundo, relatam a vida de Santo Inácio, que era sempre uma espécie de modelo de atrativo para aqueles exatamente que queriam celebrar as Eucaristias. E esta é a vossa, portanto, onde tem a aparência de uma igreja, mas é uma mera sacristia. Toda ela em granito, quer na obra, quer nas paredes laterais, e este altar aqui, portanto, onde está exatamente aqui o túmulo, digamos, da fundadora. E estas duas imagens, é exatamente o que eu digo. O monge beneditino é alguém que vive a sua vida e que se define por a sua vida no coro, e aqui o jesuíta, alguém que tem o seu papel e o seu local próprio, que é exatamente o púlpito. Um é o apóstolo, outro é exatamente o liturgo. E a zona exatamente dos dormitórios, ou das escolas. Aqui temos exatamente um claustro, o claustro beneditino, pode passar. Aqui. Este é exatamente os monges a caminho do refeitório. O monge, antes de entrar no refeitório, tinha duas procissões, uma para a entrada e outra exatamente para a saída, em direção à igreja, que era a procissão da Ação de Graças. E aqui o claustro como o cuore exatamente do mosteiro, porque dava acesso, portanto, à sala capitular, à igreja e aqui, nesta zona, ao refeitório. E, portanto, há quer dizer, não é preciso ser muito sensível à arte para que, quando uma pessoa entra num espaço deste, não fique sensibilizado quando mudo. Portanto, a própria estrutura, tudo, os arcos, toda a iconografia, convida-nos exatamente àquilo que era um local de meditação, era um local de oração, onde havia procissões, e aqui onde se fazia a famosa Lécio Divina. E aqui entramos já no colégio de do Espírito Santo de Évora, o espaço das escolas. Reparem, aqui temos um espaço quadrangular, ladeado pela estrutura das salas de aulas, aqui porticadas, para dar maior beleza, e no centro, como eu disse, temos exatamente a sala dos arcos, porque relevada no interior por estes três arcos de volta perfeita, as tribunas, e depois rematada aqui por esta estrutura exatamente alegórica. E aqui, no centro, temos exatamente a tal fonte, com este caráter funcional e também simbólico. São mais imagens do próprio claustro. E este é um colégio do Colégio Romano, que ainda hoje se encontra, e aqui, repare, a dimensão do colégio era maior, portanto, a arquitetura também mais brilhante, mas não no estado puro como hoje se encontra ainda o Colégio de Évora. Este é um colégio muito importante, porque, se um dia for erro a Milão, terão que visitar a Pinacoteca de Brera. Ora bem, de Brera. E a Pinacoteca de Brera é exatamente o colégio dos jesuítas de Milão. Portanto, reparem que cada colégio já tem uma forma própria de se expressar, que dizíamos conforme as tradições e a época em que a construção era. Isto não está nem nada a ver nem com o São Lourenço, nem exatamente com Évora, mas mantém-se fiel, tanto aos princípios da primeira congregação geral. Aqui temos Évora. O São Lourenço, reparem, mas mesmo assim, quer dizer, eu cada vez que olho para esta igreja, tanto esta fonte lobulada é lindíssima, lindíssima, austera, sóbria, que marca exatamente, é um selo, digamos, do que foi a arquitetura do Silvestre Jorge. Peço desculpa. Como? Este Silvestre Jorge. Silvestre Jorge. Jorge. É Jorge. É português, é de Oliveira do Hospital. Ora bem, esse Silvestre Jorge. Ele viveu de quando a quando? Ora bem, ora faz uma conta, eu gosto de ser muito rigoroso. Ora bem, ele é dos fins do século XVI a meados do século XVII. Interveio em todo. Ao arquiteto, eu posso mandar um esquema que eu fiz do trabalho sobre ele.
Portanto, as obras onde ele interveio. Portanto, ele era natural de Oliveira da Focal, filho de pais pedreiros, entrou como pedreiro com o irmão, depois ordenou-se sacerdote. Normalmente não isso acontecia. Os irmãos que tinham um ofício que entravam como pedreiros, ficavam pedreiros até o final da morte. Ele não. Foi ordenado sacerdote e continuou como sacerdote e a intervir em todos os colégios. Aqui no Porto, ou aqui em Lisboa, em Coimbra, praticamente em todos os colégios. E está sepultado, sabe-se onde está sepultado no colégio de Coimbra, na cova de 34 Pinheiros. Portanto, sabe perfeitamente onde está sepultado. Silvestre Jorge. Ora bem, aqui é a planta rigorosa, original, que está no arquivo de Coimbra, do colégio de Coimbra, para a fonte central, aqui entre as entradas de escadaria para a sala de atos públicos, aqui é a entrada. Os alunos internos viviam exatamente aqui. Os externos aqui através desta entrada, e depois aqui temos a sala exatamente aqui. Salas de aulas e a sala dos professores e aqui a sala de atos públicos. E agora vamos ver imagens. Aqui temos o que é a sala, do que era uma sala de aula dos jesuítas, na altura, que hoje se mantém, e aqui estão a ter as aulas os alunos da Universidade de Évora. Ou seja, uma cátedra, porque o Lente era alguém que lia, as lições eram lidas, portanto, os métodos liam as lições da cátedra, os alunos estavam aqui sentados nestes bancos corridos e tomavam as notas, porque depois havia todo o processo de repetição, portanto, esta é a configuração. E depois, forradas de azulejo por dois aspectos. Primeiro, é claro que um aluno vinha mal vestido e tal, depois coçava-se à parede e assim, com o azulejo não havia qualquer problema. E ao mesmo tempo, isto era uma espécie de espelho da memória, porque cada aula tinha uma temática própria que era um complemento daquilo que o professor, portanto, explicava da sua cátedra. Aqui, exatamente outra parte, o professor subia, porque isto é real, portanto, subia a cátedra, o degrau, sentava-se, era tudo solene, e os alunos aqui sentados. Portanto, era, chamava-se mesmo o lente das aulas. Portanto, os bancos corridos dos alunos, e aqui a sala dos atos públicos. Aqui a parte exterior, e aqui as tais figuras de convite que falou aqui a vossa colega, logo à entrada e o interior. Portanto, é curioso que uma coisa que sempre me chamou a atenção é que a beleza, a venustas do exterior não é continuada no interior. No interior há muita mais austeridade. É certo que temos esta avó, não sei se é uma estrutura de maceira e com pinturas e em dois planos. Na parte superior, é claro, quando ficava aqui uma cadeira, que nós estamos a ver aqui desse lado, estava a cadeira do presidente, depois havia aqui um espaço para os mestres, estas tribunas, e os alunos se situavam no coro, ou aqui exatamente na zona da nave. Esta sala era exatamente utilizada para, aliás, aqui vê-se melhor, exato. Era utilizada para actos solenes, por exemplo, a distribuição de prémios, que era um método muito importante na companhia no final de ano, portanto, foi coisa que nós perdemos na nossa escola. Eu guardo o meu diploma de doutoramento está tudo embrulhado, não sei se está embrulhado. Perdemos tudo isso. Era bom dar um bocadinho de leva isto, não é certo? É que eles jogavam muito com estes elementos. Porquê? Porque servia de estímulo para a nossa colega. Consegue um diploma, a prova não foi. E assim sucessivamente. Esta emulação foi muito comum. Isso, os juízes jogavam muito com isto. Porquê? Para esses dias enchia-se. Está aqui o presidente, todos os professores, e depois aqui todos os colegas. Então, o fulano de tal, para mim, prémio, a mãezinha começava a chorar. Quer dizer, isto faz parte da vida. Isto, nos juízes, era muito importante. Era muito importante. Professor, peço desculpa. Por favor, aqui. A Sala dos Capelos em Coimbra. A Sala dos Capelos em Coimbra. Isto não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. É uma estrutura da Universidade de Coimbra. Não tem nada a ver com o colégio.
Mas quer dizer, o sistema é o mesmo. Porque, reparem, eu quantas vezes me convidaram para dar teses nessa universidade. E há um problema. Porquê? Pá, eu sou surdo. Depois, estou cá em cima. Tinha o doutorando lá em baixo. Como é que vai ser? E eu só falo mais alto, porque há uma grande distância. Portanto, mas aqui não tem nada a ver com isto. E aqui, portanto, a sala do buraco dos comuns foi muito importante e ainda hoje se conserva exatamente no mesmo formato em que se estava quando ele se construiu. Aqui é o refeitório. Repare, o refeitório de um mosteiro. Esta forma já o abade, portanto, com exatamente os seus monges ao lado. Passe. Aqui, dois, um do mosteiro e outro do colégio. Antes, repare, eles não tinham casa de banho, portanto, e vinham do campo. Como é que é ir para o campo para o refeitório se lavar as mãos? Então passavam sempre todo o mosteiro. Tinha num dos ângulos, ainda hoje, no seu mosteiro de Alcobaça, lá temos exatamente esta fonte. Portanto, passavam por aqui e aqui lavavam exatamente, pelo menos o indispensável, as mãos. Portanto, esta fonte, para além do valor simbólico, tem sempre qualquer fonte, já vimos aqui. Aqui em Évora, exatamente antes do refeitório, tem exatamente esta fonte. Aqui, portanto, o refeitório do Mosteiro de Oliveira, é a mesma coisa, portanto, aqui o abade e aqui o frade. E um elemento fundamental, é fácil. Um elemento fundamental, não só são a disposição quanto o púlpito. Quando eu fui a viagem, ainda hoje em Monte Cassino, as refeições são tomadas em absoluto silêncio. Portanto, há uma leitura da palavra de Deus, da Bíblia, e depois então de alguma história sagrada. E aqui, portanto, mantém-se. Isto vai exatamente ser também tomado como exemplo para um colégio jesuíta. Vamos ver, este belíssimo do Huerta, e depois nem vamos ver outro mais bonito, ali para o nosso de Alcobaça, que é exatamente este. Quer dizer, tudo isto a nós, meus amigos jovens, o que nós perdemos é este ritual. E sem isso, a arquitetura não tem sentido. Mas sabe o que é um frade de mangas largas? E subir assim, compassadamente. É notável que só quem vive isto é que se consegue perceber. Portanto, há aqui uma beleza, mas que ser acompanhada no ritual. É assim. Ora bem, isso, a tal procissão depois da Ação de Graça, e no refeitório, no centro de Évora. Évora é o palco que se conserva. Havia aqui exatamente uma copa, e aqui temos as mesas exatamente dispostas. E aqui ao centro temos exatamente também um púlpito, porque os jesuítas tinham também o hábito de acompanhar refeições em silêncio com uma leitura. E, finalmente, o capítulo de culpas. As culpas o capítulo das culpas num mosteiro é fundamental, porque a purificação é um elemento essencial, apesar de serem, digamos, santos, entre aspas, mas têm obrigação, porque têm sempre as suas pequenas mazelas. Então aqui temos exatamente o abade aqui a corrigir, sentados nos bancos dele aqui, na sua cátedra, a tentar corrigir, tanto os defeitos dos seus monges. Este aqui é a Alcobaça, que está exatamente... atenção, há um pormenor, se um dia os mandarem para construir um mosteiro, ou pelo menos restaurar um mosteiro cisterciense, mesmo já o beneditino, a sala do capítulo, que é esta, tem sempre 3 aberturas. Uma, 2 e outra que nós temos aqui 3. E essas 3 aberturas, porquê? Portanto, com um caráter simbólico. Portanto, o capítulo é a sala capitular no lugar de purificação, de confissão dos pecados, para depois receber exatamente o perdão do abade. E então, isto está relacionado com os 3 votos de pobreza e castidade da obediência. Portanto, essas 3 aberturas, digamos, do espaço capitular e monacal, estão relacionadas e terão a sua carga simbólica relacionada com os 3 votos. Aqui temos, bem claro, 1, 2, 3 aberturas. Exatamente.
Já dissemos que os jesuítas não têm, não sei se pode dar para as mais, não têm sala capitular. Mas que é? Então eles vão abdicar de uma prática, digamos, fundamental na vida de qualquer cristão, da purificação. Eles não cometiam faltas. Onde é que então se começavam? No refeitório. Portanto, o refeitório dos jesuítas é não só o espaço para comer, é não só o espaço para se alimentar através da leitura, mas também havia, em certos dias, o lugar da reunião penitencial. Quer dizer, os frades, tanto os padres apresentavam, confessavam as suas falhas e, exatamente, o reitor dava-lhes a penitência correspondente. Portanto, o refeitório, na falta de uma sala capitular, era utilizado para a sua confissão de culpas. Na documentação dos jesuítas aparece muitas vezes a palavra retrete. Quem não está, digamos, habituado àquela nomenclatura, puxava chatíssimo. Falava de coisas que não tinham nada a ver com o que é uma retrete para nós hoje. E então, retrete. O que é uma retrete? Ora bem, retrete é isso, que no mosteiro eram locutórios, repare, eles que obrigação de estar em silêncio, mas eram pessoas humanas, e portanto tinham também, aqui é o escritório, mas depois tinham que tocar a sua alma. Eles não sabiam, não tinham falado do Benfica, nem do Porto, mas falavam das suas coisas. Já viste o São Tomás de Aquino, já viste o Santo Agostinho, portanto, falavam. Eram seres humanos, não eram mudos. E, portanto, tudo isso aqui se desenvolvia num claustro. Os jesuítas tinham certos espaços onde exatamente nem eram as celas, nem eram os pátios, eram pequenos cantos que a documentação apelida de retretes. A botica, portanto, é importante, mas que agora não tem grande interesse para nós. Aqui é boticas, mais boticas. E, finalmente, o escritório, claro. A biblioteca, portanto, e estamos a chegar mesmo ao fim. E esta é a última. E, meus amigos, era isto. Olha, 2 horas e 5 minutos. Portanto, 2 4. Professor, onde é que fica Monte Oliveira? Monte Oliveira fica ali perto de Florença. Perto de Florença. Da minha parte, como sabem, foi um prazer. Desculpem ser assim um bocadinho atabalhoada, mas é a minha maneira de dizer tudo. Penso que aquilo que disse é o fundamento. Não há melhor que isto. Portanto, posso ser claro. Não há melhor que isto. Isto supõe a síntese de 20 critérios, onde eu publiquei 2 teses, fiz imensas conferências. Sr. Professor, PowerPoint e tal. 2 coisas. Primeiro, se achava que nos podia deixar este PowerPoint, estes dados. Não, eu esqueci, eu devia ter trazido o texto, tenho todo o texto escrito e não trouxe. Segundo, era se nos podia dar algumas indicações bibliográficas, mesmo de obras suas e não sei o quê, se pudesse, para depois nós fazermos circular. Mas minhas aulas, não, meu caro amigo, é assim. Não percebi. Apresentei na minha, é que não percebeu que não tinha nada a perceber. É que eu tenho uma obra escrita, as 2 teses, já foram apresentadas. E chegou ali uma editora, olha, está aqui a minha. Já está aqui, já está assim mesmo, então, não deixa aqui, não deixa nada. E eu tirei-a. Não há interesse. Tem valor, não há interesse, acabou. E eu era para publicar. Portanto, quando eu tinha necessidade de fazer currículo, depois, o único livro foi Os Azulejos do Porto. Eu estudei Os Azulejos do Porto. Tenho um, mas é um livro do Simão, está esgotado. Quando foi o Porto Capital da Cultura, pediram-me, um dia eu saí de uma aula e disse ao professor, eu quero publicar o livro dos Azulejos. Quero, mas não bem se quer, pois, pelo menos paga uma hora. E o livro publicou-se, foi, acho que está bem, está por aí, nas livrarias. Mas não, se nos desse uma lista de... Agora, as separadas são imensas. Pois. Imensas, 30 e tantas. 30 separadas que eu tenho. Quero ver agora, quer dizer, agora que não tenho mostrado nada, já fiz tudo que tinha a fazer, quero deixar alguma coisa e queria fazer um livro
onde eu pudesse congregar tudo. Os estudos têm duas vertentes, os estudos jurídicos e a iconografia. O último meu amor é a iconografia. Portanto, se um dia quiser alguma coisa de iconografia, é só oportunidade eu vejo. Mas a sua tese está... Pode estar a fazer o que estou a dizer, faz uma cópia. Está bom, muito obrigado. Mas a sua tese está na Nas internet? bibliotecas. Só nas bibliotecas? Mas nesse livro vou publicar, no último que fiz na arquitetura dos jesuítas dos colégios, nem sei que tinha feito, outro dia que fui ver, está feito, está bem feito. E é uma síntese de tudo aquilo que eu tinha feito nos jesuítas. Portanto, todos os espaços, está lá. Um capítulo da sua Exato, eu vou publicar isso. Está bem. Vamos à espera. Vamos à espera. Mas disse-nos que tinha feito um texto para esta aula. Não, para esta aula eu tenho isto, olha, está aqui este texto. Isto é o PowerPoint, está aí. E este texto é aqui. E tinha aqui. Sem dedicatória já lhe deixo. Não, mas eu estava com dificuldade. Não, nunca fui dedicatória a ninguém. Olha, não é que eu sou especificador, olha, não faço dedicatória, nem quero que me deem, nada. Portanto, eu faço as coisas que ficam bem feitas. Isto é, esse é do colégio só. E este aqui é tudo aquilo que está aqui. Está bem. É que um dia pediram-me já para fazer um confronto entre o mosteiro e o colégio. Foi isso. Tem esse texto. Está aqui o texto. Este é o texto do PowerPoint. Mas está a ver tudo. Mas está publicado. Está numa separata também. Era isso que eu devia ter trazido para hoje. Mas pode-nos mandar por e-mail. Pode, sim, senhor. E devo, se não for, mata-me. Acusa-me lá no dia. Está bem.